Eu vos provocarei a ira com um povo que não é povo, com nação louca eu vou provocar a ira em vocês. E Paulo falava a respeito das duas casas. Ele finaliza o assunto em Romanos 11, colocamos até aqui. Romanos 11:11 diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Aí a gente deu um salto para Romanos 11:25. Foi bem resumido esse salto. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Todo o Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia, à vista do que vos foi concedida. Agora o verso-chave. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Acabou a inveja. Acabou a inveja. Se houver arrependimento, a misericórdia de Deus incide sobre a vida e aí ele proclama a paz entre os irmãos. Então a inveja... Ficou clara essa parte, irmãos? Essa quarta parte? Que existiu a inveja de Judá, mas de antemão tinha uma inveja de Efraim. Quando o Efraim volta, Judá se manifesta, chia, e aí o pai, na parábola, começa a reconciliar os dois reconcilia os dois irmãos. O irmão chama, esse teu filho. O pai fala, esse teu irmão. É importante que nós nos regozijemos e nos alegremos na presença dele, porque ele estava perdido, estava morto, e agora ele está com a gente. Você vê que, nas entrelinhas dessa parábola, quando a gente fala aqui no contexto da ovelha perdida e a dracma perdida, que dois estão perdidos, tanto que está fora, que expressou o seu sentimento e a sua vontade e colocou em prática e foi embora, ele levou o que tinha para levar, e o outro que fica, que tem o mesmo pensamento do que foi, mas fica porque quer fazer a vontade do pai, mas na verdade o que ele queria de verdade era fazer o que o outro irmão fez, sair e ir embora, mas ele fica achando que está enganando o pai. Pedro, como é que você pode provar isso? No próprio texto da parábola. Quando o irmão volta, ele coloca as garras de fora. Ele coloca à tona a realidade da personalidade dele. Ele joga na face do pai. O senhor não me deu nem um novilho para comemorar com meus amigos? E para esse que gastou o teu dinheiro todo, você dá tudo isso? Existe misericórdia nesse irmão? Existe misericórdia em Judá? Olha para quem Jesus está falando na parábola: fariseus e escribas. Esses homens eram cumpridores da lei, mas não tinham misericórdia. Quando a gente olha para a parábola do bom samaritano, que a gente não colocou aqui, mas é um texto que todos os irmãos conhecem, Jesus Cristo ele usa como exemplo só os homens da lei, os sacerdotes. Fala de levita, fala de escriba, que estão caminhando e passam pelo lado daquele cara que foi roubado e agredido. E quem que cuida daquele homem? Um efraimita, samaritano. De propósito, Jesus falou isso. De propósito, mostrando que o gentil estava com misericórdia. E o judeu, cumpridor da lei, do coentro e do cominho, que seguiam à risca toda a lei de Moisés, não tinham o princípio básico do que a lei queria dizer, que é a misericórdia a respeito do próximo. Eles não tinham isso no coração. E Jesus, nessas três parábolas, que eu chamo de uma parábola só,
ele está abordando e exortando aos judeus da época. Jesus, sendo judeu, na parábola do samaritano, Samaria aponta para Efraim, que aponta para as 10 casas, e cai aqui. Mas na parábola dá a entender que ele se coloca como samaritano, sendo judeu. O bom samaritano, ele entrega a pessoa ferida, dá o que é necessário e fala, se te faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu te restituo. Nessa hora, Jesus Cristo, ele está unindo as 12 tribos nessa parábola. Essa não foi a condição para a vida eterna? Foi. Um perguntou para ele, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus dá um exemplo. Faz isso e você vai viver. Eles sabiam na prática. Nessa parábola do bom samaritano, ele pergunta o que é preciso para fazer. Quem é o meu próximo? Jesus Cristo dá o exemplo. Na vida dele. E se coloca como gentio, porque para Jesus Cristo, aquele corpo que está nele é de judeus e gentios, não é só de judeus. Ele se coloca, ele mostra o seu lado gentio, e usando a misericórdia como exemplo. E aí chegamos aqui na quinta parte da parábola, que é o regozijo da família, ao qual o pai, ele abraça os 2 filhos, explica para o outro que tudo que ele tem é dele também, e que ele devesse se alegrar e regozijar, porque aquele irmão dele estava perdido e voltou, estava morto e reviveu. E isso aqui, meus irmãos, nessa parábola a gente consegue entender que o pai é Deus e os filhos são a casa de Israel unidas. Aqui essas expressões que falou no começo, júbilo no céu, alegria diante dos anjos, pequei contra os céus. O pai está ensinando, que nem foi o Pedro que viu isso daqui. Isso daqui foi o Pedro que viu. Ele explicou muito bem. O filho não está em alegria, mas na parábola é para ter alegria diante dos... Essa alegria é no céu. O pai, ele está falando, meu filho, ele termina a parábola assim, era necessário que regozijássemos. Foi falado antes, aqui, regozijo, alegria diante do céu, pequei. Já está isso daqui para a gente conectar a palavra final do pai. Meu filho, é necessário que a gente se alegre. Porque nas 3 parábolas, o final é regozijo e júbilo no céu. O céu aqui estava na terra, nessa parábola. No pai e nos 2 filhos. As 2 casas de Israel. Agora, o que se passou na cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo para ele aplicar essa parábola nesse devido tempo? O que ele pensava? Da onde ele buscou essas informações para montar essa história? E essa é a parte mais tremenda desse estudo, irmão. Se você assim já está cansado de assistir um pouco, dá uma pausa aí no telefone, no computador, vai beber uma água, toma um café e volta atento, porque aqui é a revelação dessa história. Essa é a linha do tempo final. É a 4ª linha. Em 4 pontos, né? Deus das 12 tribos. Aqui tem essa frase. O preto significa? A parábola. Essa parábola aqui do filho perdido. E o vermelho é o que tem no profeta. O pai o viu de longe se me deixou ver. Arrependimento, choro e súplicas. E aqui a nova aliança, em Jeremias 31. Irmão, isso aqui é lindo. Isso aqui é tremendo. Eu vou assim, no início de Jeremias, ele fala no início que ele é o Deus das 12 tribos, né? Isso é em Jeremias 31 que fala isso? 31. É onde a gente marcou. Deus já começa, Jeremias 31, falando que eu sou Deus das 12 tribos. Ele não é Deus só de Judá ou Deus só da casa de Israel com cabeça Efraim. Ele é Deus das 12 tribos. Aqui, no verso 1 diz, naquele tempo... Seria até necessário ler antes, eu falei para o Pedro, mas era muita coisa para ler. Jeremias 30 é tipo naquele tempo, que tempo? Mas é um tempo em que ele diz, serei o Deus de todas as tribos e elas serão o meu povo. Justo num profeta, ele já armou aqui o texto, já vai falar das 2 casas mais para frente. Aí depois tem o verso... A partir do verso... de 3 ao 9. A partir desse verso 3, se você pegar a parábola do filho perdido a partir do verso 20 e Jeremias a partir do verso 3, se você colocar os 2 textos dali para frente, Jeremias 3 em diante e Lucas 15, 20,
você vai ver um paralelo. Parece, vai sair isso daqui, ó. Parece um evangelho, parece que Jeremias vira um evangelho sinótico. E você vai começar a enxergar a parábola do filho perdido dentro de Jeremias. Foi da onde Jesus tirou toda essa história. Vamos lá. Do 3 ao 9. Jeremias 31, de 3 a 9. Eu vou ler do 3 ao 9 direto, aí depois você frisa. Tá bom. Ó, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Dá vontade de até parar aqui agora já, né? Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Cada palavra aqui não é à toa, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Por que tem aparecido Efraim aqui? Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Efraim não foi rejeitado? Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizeis, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Aqui, ó, restante. É o que Paulo usa em Romanos. Um resto voltará. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas, as de parto. Olha de onde saem as coisas que Jesus fala. E em grande congregação voltarão para aqui. Ó, um resto voltará. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de água, por caminho reto em que não tropeçarão. Porque eu sou um pai para Israel, Efraim é o meu primogênito. Que show, que show. Irmãos, vocês conseguiram ver grande parte dessa parábola agora nesse texto de Jeremias 31, de 3 a 9? Irmãos, é tão tremendo isso. A conexão do que está escrito na parábola no verso 20, o pai o viu de longe. E no verso 3, de longe se me deixou ver. É um momento em que o filho está voltando de longe e o pai está o vendo de longe. O que acontece depois disso na parábola? O pai o recebe, o abraça, lhe fala palavras de carinho e lhe adorna com vestimentas e com uma nova aliança, uma aliança no dedo, nova aliança. O filho volta. O que é preciso para você entrar na nova aliança? É preciso arrependimento. O filho volta arrependido e o pai coloca uma aliança no dedo dele, lhe coloca a sandália nos pés e lhe dá uma roupa nova. Irmão, você consegue entender o que está sendo dito nessa parábola?